Vamos aproveitar que os irmãos já estão de pé, vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, o versículo de número 8. Lucas, capítulo 15, o versículo de número 8. Quero muito dizer aos irmãos que é uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui mais uma vez. Obrigado, irmã Marlene, aí pelo convite, né? É bom, né, pastor Ivan, a gente está entre os amigos, né? Então nós estamos em casa, estamos entre os amigos, né? E a gente louva a Deus por esta oportunidade. Os irmãos já encontraram, né? Um versículo extremamente conhecido diz o seguinte: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca diligência até a achar. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, o que ela faz? Ou seja, acende a candeia, não é? Varre a casa e busca com diligência até encontrar. Os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, a gente fica o tempo todo agradecendo a Deus, né? Porque, na verdade, nós vamos percebendo que a igreja é um celeiro de talentos, não é isso? Eu fico observando e vendo os irmãos cantar com tanta perfeição, né? Aí dá oportunidade para um, canta bem, o outro canta bem, o outro canta bem, o outro canta melhor, e aí vai, não é verdade, irmãos? A igreja, irmão, é um verdadeiro celeiro de talento, viu? A gente tem que valorizar isso, né? Isso tem uma importância muito grande, traz um sentido bom para a vida da gente, né? É fundamental para o crescimento espiritual da igreja. Meus irmãos, eu quero, nesta manhã, em manhã de adoração a Deus, manhã em que nós nos reunimos, não necessariamente para ouvir um elemento do culto, né? Porque a palavra é um dos elementos do culto, mas o culto se compõe por todo o processo de adoração que acontece dentro dele, né? E só o fato de estarmos juntos, né, já é um processo de adoração, porque diz que a igreja primitiva, né, ela tinha essa característica que ela permanecia junto, unida, né? Isso já é uma característica de um povo ordeiro e que teme a Deus, né? Mas especialmente porque a palavra de Deus, ela traz para nós aquela conotação de purificar os nossos atos, de orientar as nossas atividades, para que as nossas reuniões se tornem produtivas e a gente não cresça na ilusão, não é? O senhor disse uma coisa aqui, pastor Ivan, engraçado, que muito provocante e que merece nossa atenção toda especial, é que quando o senhor diz que há pessoas que adoram a sua própria santidade, isso merece uma atenção muito especial nossa, não é? Merece uma atenção muito especial, porque adorar a tua própria santidade, isso é real. É evidente que nós não vamos entrar aqui, porque dá um estudo só a partir dessa versão, não é? Mas, como sempre, irmãos, eu tenho tido uma preocupação muito grande, todas as vezes que a gente tem a oportunidade, não é? Porque, veja bem, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o alimento que sacia a nossa alma, não é isso? Que sacia a nossa alma, né? E alma come o quê? Engraçado, né? E alma come o quê? Para o nosso corpo material se preservar, ele precisa recompor todas as substâncias da qual ele é composto, não é isso? Olha, para o nosso corpo material se preservar, ele precisa recompor todas as substâncias que delas são compostas. Por isso que quando você vai olhar todos os nutrientes que tem nos alimentos, você vai encontrar os mesmos nutrientes do alimento, que são mesmas substâncias da terra, que elas estão presentes no nosso corpo. Existe uma brincadeira, o seguinte: se o boi come capim, do que é feito o corpo do boi? De capim. Preste atenção, vocês vão compreender. Se a nossa natureza orgânica exige que seja reposto nela todas as substâncias que nela foi formada, como é que é a nossa vida espiritual? Para nós vivermos a nossa natureza de fé e crescermos em direção a Cristo, é preciso recompor em nossa alma todos os elementos da divindade. Todos os elementos. Então, tudo aquilo que o tempo vai fazendo perder,
é preciso se reconstituir, né? E culto de adoração a Deus é momento de quê? De reconstituição dos elementos que nós vamos perdendo ao longo da nossa vida. E qual que é o resultado da saúde? Aliás, qual é a causa da doença? A causa da doença é a falta de algum nutriente ou o excesso de algum nutriente, né? Olha só, excesso, né? De algum nutriente que toma conta do nosso corpo. Muito profundo isso. O que é a doença física? Né? Por exemplo, quando falta vitaminas no organismo, né, as bactérias invadem o nosso corpo e nós ficamos susceptíveis a pegar uma gripe mais forte do que todo mundo pega. Né? Se falta qualquer substância, ou se há em excesso, provoca o quê? O desequilíbrio. Né? Provoca o desequilíbrio. Na nossa vida espiritual, irmãos, nós vamos marcar o limite da nossa saúde, o Anderson, dependendo do equilíbrio das substâncias espirituais que nós ingerimos. Né? Então, há pessoas que adoecem ao longo da vida, que começa melhor e termina pior, ou os que começam raquítico e crescem, porque vão equilibrando a dosagem de alimento espiritual ao longo da sua vida. Por isto, quero partir deste princípio. Qual a mulher? Né? Evidente que Jesus aqui usa uma parábola se refletindo à mulher, né? Mas isso pode ser usado de forma genérica, porque ele quer associar a casa aos cuidados da casa, e a gente sabe que geralmente a mulher tem um cuidado especial no sentido de saber onde é que as coisas estão, não é? Eu não sei, mas, por exemplo, quando a gente pensa num objeto miúdo, que a gente quase não utiliza, que a gente precisa dele, a gente procura quem? Né? Onde é que está esse objeto? Aqui onde ele está. Geralmente faz parte das atribuições da mulher, embora o homem também possa tê-la, esse cuidado em colocar as coisas no seu devido lugar. Por isso que a mulher aqui ela é utilizada, porque Jesus queria trazer uma relação de proximidade, né, entre aquelas coisas que nós não podemos perder. Olha só, aquelas coisas que nós não podemos perder. Irmãos, há tanta coisa boa na vida, que se a gente não tomar cuidado, a gente perde, né? E na verdade, elas exercem influência diretamente na nossa saúde espiritual. E aí essa capacidade de compreender as Escrituras Sagradas, esses detalhes pequenos, é uma coisa que a igreja nunca pode perder, porque significa acender a lâmpada e procurar objetos pequenos, perdido entre os maiores. Olha só, acender a lâmpada, procurar objetos pequenos, perdido entre os maiores. É preciso ter o quê? Diligência. O que a palavra diligência aqui quer dizer? Cuidado, perspicaz, capacidade de escutar, capacidade de perceber, ter sensibilidade para sentir, para ir lá na alma da questão e trazer de volta aquilo que estava esquecido. E aí eu quero abordar com os irmãos nessa manhã 4 coisas fundamentais. É claro que são muitas, mas nesta manhã 4 coisas fundamentais que a igreja não pode perder. Primeiro, prazer pela vida. Vocês podem repetir? Prazer pela vida. Segundo, desejo de vencer. Segundo, desejo de vencer. Terceiro, prazer em perdoar e ser perdoado. Prazer em perdoar e ser perdoado. Quarto, vontade de vencer. Quarto, vontade de vencer, crescer, não é? Vontade de crescer. Veja bem, prazer pela vida. A Bíblia diz, porque o ladrão não vem, senão para matar, roubar e
destruir. Mas eu vim para que tenhas vida, e tenhas vida em abundância. O que quer dizer abundância? Ou seja, coisas que sobram, que tem fartura e que não fazem falta. Abundância, coisas que sobram, tem fartura e não fazem falta. Então, irmãos, se está faltando alegria, um elemento nutritivo da vida espiritual está faltando, especialmente a alegria espiritual, porque faz parte da vida abundante. Está faltando esperança. O crente está vivendo sem esperança, está desanimado, desiludido. Está faltando vida abundante. Está faltando coragem para enfrentar os desafios da vida. É outro elemento para a vida abundante, vida com fartura. Irmãos, e Cristo veio trazer para a igreja essa vida abundante. Eu vim para que tenhas vida e tenhas vida em abundância. Mas quando a gente não percebe isso, né, nós conformamos com a vida pela metade. Ou vocês acham que não? Nós conformamos com a vida pela metade. O que é essa vida pela metade? Eu preciso chegar a tal lugar, mas eu não tenho força para lutar, para chegar a este lugar. Eu preciso ter uma vida consagrada a Deus, mas eu não tenho força suficiente para buscar essa vida de consagração. Bem, irmãos, a fonte está aí, né? Jesus diz, olha, eu sou a água da vida, quem de mim beber, nunca mais vai voltar a ter sede. Por quê? Ou seja, eu sou fonte inesgotável e que posso nutrir a vida da igreja e saciá-la ao ponto que ela tiver necessidade. Mas esse prazer pela vida, irmãos, na verdade, ele vem marcado por algumas questões básicas. E é fundamental que o homem precise, a mulher precisa ter. E Jesus, prestes a subir aos céus, no livro de João 14, ele trata de alguns elementos, não é? Muito crucial para que a igreja tenha prazer em viver. O inimigo, irmãos, tem tentado e tem feito de tudo para colocar intrigas entre o povo de Deus, duplas interpretações, sentimentalismo exacerbado, sentimentos, na verdade, facciosos. Eu observo uma coisa interessante no meio do povo de Deus, especialmente, é que quando a igreja está fraca, o quanto fica perceptível nela a capacidade de colocar em evidência as coisas que dão errado. Irmão, você fala 10 palavras, 9 palavras acertadíssimas, mas se uma dessas palavras contrariar, ela é colocada em evidência. E aí todas as outras coisas qualitativas que você faz com que você seja marcado pelaquela falha que você cometeu, e não pela quantidade de acertos que você fez. Para quê? Para abstrair o prazer da unidade. Para colocar intriga entre o povo de Deus, e de repente um já começar a olhar para o outro e perder a harmonia. Não é diferente na família. Quando os problemas começam a rondar a nossa casa, aliás, olha que pista eu vou dar aos irmãos aqui. Quando o relacionamento de pai e filho não está bem, de esposo e esposa não está bem, vocês podem perceber, coisinhas que não era motivo de briga, vira motivo de intriga. Ou o esposo, ou a esposa, ou o filho, ou o pai, começa a dar atenção nos detalhes, nos aspectos negativos. Por que será que isso acontece? Porque o inimigo quer roubar o prazer pela vida. Porque, irmãos, não é na multidão de coisas que nós temos que nós encontramos o prazer para viver.
Porque há muitas pessoas que têm muito, mas não têm prazer. Não é, na verdade, na nossa fama, no conjunto das nossas atribuições morais ou profissionais, que está repleto o prazer pela vida. O prazer pela vida depende muito da nossa capacidade de se compreender como Deus habita em nós e como Deus movimenta esse organismo chamado igreja. Jesus cuida disso de uma forma muito especial. E no livro de João 14, ele, quando está perto de subir aos céus, ele vai dizer uma expressão seguinte: olha, eu não vos deixarei órfão. Mas por que essa expressão? Órfão, a ausência daquele que nos dá a proteção. Órfão, a ausência daquele que cuida de nós. Órfão, a ausência daquele que pode nos proteger nos momentos de fragilidade. Órfão, ausência da companhia que preenche o vazio da nossa existência. Quantas vezes o inimigo tem lançado setas ferozes para que a igreja sinta-se solitária de Deus, para que a igreja sinta-se solitária da companhia do Pai, para que a igreja sinta-se como se estivesse distante de Deus. Por isso, irmãos, o pecado vindo com a face do bem, diz as Escrituras Sagradas, usando o que é bom, levaram muitas pessoas à morte, ou seja, a sentir-se órfão de Deus. É fundamental que todas as manhãs, nós ao levantarmos, nós renovamos esse ato de proximidade com o Criador, dizendo: Senhor da minha existência, mais um dia se começa, e eu preciso estar bem pertinho e sentir a sua companhia. A minha alma precisa ter a certeza. E o que é certezas da alma? Engraçado, irmãos, que as certezas da alma não se preenche com palavras de ordens que vêm do mundo de fora. A certeza da alma se preenche quando ela de fato sente saciada por Deus. Sabe, aquela hora que você está na presença de Deus, que o Espírito Santo toma conta do ambiente, e todas as angústias do mundo saem atiradas para fora, e você fica naquela paz eterna, como se nada mais na vida estivesse lhe faltando. Você sente como se fosse aquele ser completo em tudo. E a única razão que você tem é dizer: Deus, eu só posso te agradecer. Porque um homem só pode ser preenchido totalmente quando a presença de Deus está nele. Isso chama alma acolhida. Isso chama alma amparada. Isso chama alma que não tem ausência de Deus. Agora, é preciso, irmãos, que a gente busque isso a maior parte do tempo das nossas vidas. Sabe por quê? Porque a sensação de estar órfão abre precedentes para outras companhias. Olha só que coisa. Porque o que diz a Bíblia? Que o inimigo, quando é expulso de uma casa, diz que ele ronda, não é isso? Voltando ele e encontrando essa casa vazia, o que ele faz? Ele vem e traz mais companhia. Viu por que nós não podemos ficar órfãos? Viu por que a sensação de solidão faz mal à igreja? E viu por que Jesus preocupou quando estava prestes a subir aos céus? Disse: olha, vocês não vão ficar órfãos, porque eu vos enviarei o Consolador. Não entristeçais o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo dentro da igreja? O que entristece o Espírito Santo na minha vida?
Então, irmãos, isso é uma questão de cuidado, de diligência. Nós não podemos perder a presença de Deus em nossa vida. Essa é uma pérola, é uma dracma, que se foi perdida, precisa ser buscada. É um valor inestimável, porque na ausência do Espírito Santo de Deus, o mal vem e ocupa lugares vazios na nossa memória. Irmãos, só vence grandes batalhas os homens e as mulheres cuja mente está ocupada pela presença de Deus em sua vida. Por isto não é necessariamente o lugar que você está, mas a companhia que está com você, porque você estando no lugar que Deus pode estar, a presença de Deus precisa estar na sua vida. Sabe por quê? Muitos guerreiros e muitas guerreiras, sabe por que muitos homens e mulheres de Deus que deram frutos e depois caem da fé? É exatamente porque perde a presença de Deus e começa a buscar outros recursos, perdem a companhia do Espírito Santo e começa a buscar outras saídas, perdem a espiritualidade e começa a viver apenas de emoção, e vai morrendo aos poucos, essa casa repleta de Deus começa a ser preenchida com aspectos da vida secundária, e o crente vai morrendo, quando vê, ele já não tem força mais para vencer as grandes batalhas. Como é que está a sua relação com o Espírito Santo de Deus? Ele ainda é o seu provocador? Ele ainda é o seu instrutor? O que é provocador? Irmãos, a igreja tem que ser provocada pelo Espírito Santo. Esses dias eu disse aos irmãos, olha, a coisa mais grave que acontece dentro de uma igreja, é quando ela perde a capacidade de indignar com o pecado. Eu vejo, irmãos, que quando Jesus entra no templo, nós sabemos que ele era manso e humilde de coração. Mas quando ele entra no templo e vê as pessoas fazendo negócio, explorando os mais fracos, zombando das pessoas, o espírito de ira santa toma conta dele, porque ele é provocado pelo Espírito Santo e ele tem uma reação incisiva. O Espírito Santo ainda te provoca quando o pecado está rondando a sua casa. Ele é um provocador nato, porque se ele não nos provocar, meus irmãos, nós vamos ser provocados por outras coisas. Se nós não percebemos a provocação do Espírito Santo, que ela levanta para combater o pecado, irmãos, sentir raiva quando alguém ataca a gente é natural, até o homem ímpio sente isso. Mas olha, sentir raiva quando percebe-se que o inimigo está levantando contra a igreja, quando o pecado está procurando dilacerar a vida e o caráter dos irmãos, essa provocação ela vem da parte de Deus. É fácil perceber, quando a igreja vai perdendo a companhia do Espírito Santo, ela perde a percepção do que é certo, do que é errado. Ela perde a capacidade de indignar com o pecado, de indignar com a injustiça e de levantar a sua voz em protesto contra tudo aquilo que destrói o povo de Deus. Às vezes eu fico perguntando, porque o que o mundo quer não é outra coisa senão o nosso silêncio, irmã Marlene. Ele quer o nosso silêncio. O inimigo não quer uma igreja autêntica, com coragem para denunciar, para afirmar, com coragem para descrever o pecado, porque provoca inquietações, comodismo. O pecado sempre alimenta aqueles que dele gostam. Provocação. O Espírito Santo faz provocações à igreja. Inspiração. Quando a gente perde a companhia do Espírito Santo, de repente o que nos inspira? O que inspira o louvor que nós cantamos?
O que que inspira a mensagem que nós pregamos? É fácil você perceber quando o indivíduo já perdeu a companhia do Espírito Santo por um longo tempo. Ele pode continuar pregando, ele pode continuar cantando, mas a sua fonte de inspiração, ele nem tem critério para os hinos que escolhe para cantar, nem para a mensagem que escolhe para pregar, porque ele está inspirado nos movimentos externos. Isso é um perigo, isso é muito perigoso. Irmãos, eu tenho sempre tido um cuidado de pedir a Deus, porque, irmãos, fazer o que todo mundo faz, pregar as mensagens que todo mundo prega, a gente não precisa preocupar com isso. Há muitos por aí, há muitos. Então eu não preciso me preocupar de cantar com a beleza que a irmã cantou, eu não preciso preocupar de falar a palavra com a beleza que o irmão Ivan falou, mas eu preciso saber que como ele, como ela, eu devo buscar na fonte inspiradora, chamada Espírito Santo. Sabe por quê? Ele conhece a necessidade da igreja, e ele vai me levar no lugar correto. Diz, olha, é aqui, é disso aqui que a igreja está precisando, é disso aqui que a irmã fulana precisa. Irmãos, quando os homens pregam inspirados por Deus, as palavras dele acertam o nosso coração e a nossa mente. Acertam. Quando os hinos são inspirados por Deus, eles acertam o nosso entendimento espiritual. Há uma verdadeira conexão entre as coisas. Grande é louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não pode perder isso. O que mantém uma igreja viva é isso, irmãos. Não é o tamanho da nossa igreja que vai nos garantir sucesso no futuro. Há muito elefante branco aí que não está servindo para mais nada. Há igrejas enormes que não servem para mais nada, porque perdeu a essência que não podia perder, não tem mais capacidade de perceber isso, nem consegue mais acender a lâmpada, porque tem medo de encontrar caranguejos e insetos demais escondidos nos escombros da própria memória. É zelo. Uma casa dura muito, dependendo dos pequenos reparos que você vai fazendo nela ao longo da sua vida. Sabe por quê? Mesmo uma casa boa, quando o dono muda dela, dentro de pouco tempo ela vira tapera e cai mais depressa do que se imagina. Sabe por que dificilmente casa ruim cai em cima do dono, se não for por tempestade? Vocês já perceberam isso? Às vezes a pessoa está numa casa aparentemente velha, mora lá há muito tempo, a pessoa olha, mas está fraca, mas não cai. O dia que ele muda de lá, com pouco tempo ela desmorona, porque a presença dele lá dentro provoca reparos pequenos, que vai mantendo ela de pé. Se o Espírito Santo de Deus não estiver dentro da igreja, operando nela e fazendo reparos, toda a nossa beleza vai para o chão, muito mais cedo do que se imagina. Irmãos, o grande desafio da igreja é que nós nunca estamos prontos, nós estamos crescendo todos os dias em direção a Deus. A nossa sabedoria nunca chegou ao limite, a nossa capacidade de entender nunca chegará. Diz que nós só seremos perfeitos quando estivermos no céu. Por isso nós precisamos dele na nossa vida, ajudando a gente a fazer esses pequenos reparos. Qual é o reparo que Deus tem que fazer em mim? Engraçado, irmão, que ele é o elemento sensível entre Deus e a igreja, né? Ele é o Espírito Santo que é o elemento sensível. O que é elemento sensível? Nós temos os nervos genéricos, eu vou usar essa expressão, e nós temos os sensitíveis, os nervos sensitíveis. Sensitíveis são aqueles que agem com a rapidez tremenda. Por exemplo, se você estiver com a mão sobre um objeto, mesmo que você esteja olhando por outro lado, e alguém bater algo sobre sua mão, você nem sabe de onde veio, mas se doer, você tira a mão sem pensar, porque há uma resposta rápida. Se você perceber, está andando, de repente um perigo, você pula com uma rapidez extrema. É como se algo te provocasse aquilo sem que percebessem. Romanos diz que quando nós, Paulo quando escreve aos Romanos,
diz que quando nós não damos conta nem de orar, apenas gememos, diz que o Espírito Santo leva esses gemidos até os céus. Está vendo que a companhia dele é importante, irmão Max? Não dá para perder, irmão. Eu não sou autossuficiente. Mesmo tendo nascido e vivido sempre dentro da igreja, eu não sou autossuficiente. Para que o Espírito, para que eu continue brilhando, para que eu continue conseguindo vencer os obstáculos da vida, eu preciso desse ser chamado Espírito Santo, porque ele comunica entre mim e Deus. Ele percebe até as coisas que a minha mente ainda não tem lucidez. Porque quando a gente geme, é que o cérebro não conseguiu traduzir palavras. A angústia é tanta, a incompreensão é tanta, o sofrimento é tanto, que a gente não dá conta de dizer palavras. Vocês sabem disso, irmãos. Vocês sabem disso. Quando a gente ainda consegue falar sobre algo, ainda está bom. Quando o problema é tão grande, você dá conta de falar sobre ele, ainda está bom. Mas quando ele desce a uma profundidade maior, você não consegue falar sobre ele. Aí é aquela hora, irmão, que você só ajoelha. E você pensa, eu podia falar isso, mas nem isso eu quero falar. Eu preciso dizer, mas é isso também, não dá para dizer. E aí a sua alma começa, oh Deus. A sua alma começa a gemer. A sua alma começa a gemer. Gemidos inexprimíveis, gemidos inexplicáveis, coisas que nem a minha mente está dando conta de traduzir, e o Espírito Santo está dizendo, Pai, o irmão João, a irmã Maria, nesse exato momento, a angústia tomou conta do coração dele, mas é isso que ele está querendo, é isso que ele precisa, porque eu conheço ele, eu vivo na companhia dele, ele deita de noite, ele ora e eu passo a noite com ele, ele vai para o trabalho, eu estou com ele, em todos os lugares eu estou com ele, é isso, Pai, que ele está precisando, eu pressenti isso, eu sei disso. E aí, irmãos, Deus abre as portas dos céus e derrama bênção sobre nossas vidas, e a alegria toma conta de nosso coração, e a gente diz, eu nem entendo como Deus me ama desta maneira, porque trouxe para mim aquilo que nem eu sabia que necessitava. Canta lá, machuri, canta lá, masturi. Meus irmãos, nós somos marcados de fraquezas, nós pecamos, mas não entristeça o Espírito Santo de Deus, não faça isso, por favor. Ele é o elemento que Deus tem neste momento, no período da graça, não são os anjos. Os anjos são seres celestiais dotados de potencialidades, mas ele é o porta-voz entre Deus e a igreja. Ele é o porta-voz. Se a gente tiver problema com ele, a gente perde o contato com os céus. Se fosse uma linha telefônica, ele é o fio. Se cortar, acabou o contato. É você gritar de cá e o Pai está lá, mas ele não pode te ouvir, porque o Espírito Santo faz parte, ele é um elemento da Trindade. Quando a gente entristece, ele diz que é o único pecado que não tem perdão. Olha que coisa, o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente, na tentativa de simplificar as coisas, acha que é só quando alguém profetiza, né, e a gente blasfema. É muito mais profundo do que isso. A palavra blasfemar significa zombar daquele que podem nos ajudar e que só queria nos ajudar. Então o Espírito Santo, ele não tem outra função. Quando você entristece ele, você está entristecendo o maior amigo que você tem, que só está com você para te trazer felicidade. Ele só está com a igreja para trazer paz, para que essa igreja viva em paz. Irmãos,
Presta atenção numa coisa. O inimigo tem feito de tudo para roubar a paz da igreja. Ele tem usado de tudo, até tecnologia, poder supremo, exibição. Ele tem usado de todas as ferramentas para a igreja ter a sensação de poder e não necessitar de Deus. Até o conhecimento falso ele usa, irmãos, para a gente achar que dá conta de dar todas as respostas. Porque na ausência de resposta, onde que a gente busca, pastor? Em Deus. Irmãos, eu não tenho respostas para tudo, porque as minhas respostas, elas são angustiantes, elas são enfadantes. Se eu começar a dizer às pessoas tudo o que eu sei, eles vão ficar enfadados. Mas se as coisas que eu sei forem colocadas na mão de Deus, aí o Espírito Santo usará essas ferramentas e vai dar na hora certinha, na hora certinha. Aí será fator de bênção. Qual a mulher que tendo uma dracma e perdendo, não acende a lamparina e busca com diligência? O que eu fiz, cuja relação de Deus comigo já não é mais a mesma? Que liberdade tinha eu com Deus anteriormente e hoje eu já não tenho mais? Ainda tem a mesma liberdade? Amadurecer é normal. Não precisa de querer, por exemplo, que o irmão Ivan vai ser o mesmo crente de hoje que ele foi 10 anos, 20 anos atrás. Aspectos da vida dele vão mudar. Natural. Tempo, amadurecimento. É natural, tem que acontecer, irmão. Se não acontecer, algo está errado. Mas tem uma coisa que não pode: a nossa liberdade de entrar no lugar santo dos santos. Viu, irmão Cineron? A Bíblia diz que os homens devem levantar as mãos sem culpa, sem mancha, sem peso de consciência. Isso significa coragem. Irmão, se você quando ajoelha já não tem mais aquela coragem, irmão Osmar, não tem mais aquela coragem de entrar no santuário de Deus e orar com liberdade, é porque alguma coisa foi perdida. Confiança. Você já viu o que é filho desconfiado? A gente quando dá uma briguinha com o pai fica meio desconfiado. Você chega assim, dá uma benção meio de longe. Não é verdade? Não tem liberdade de conversar coisas simples não, Rafael. Para a gente conversar coisas simples tem que estar bem mesmo. Tem que estar bem. Eu sempre tenho pautado e questionado isso, porque Paulo diz que nós devemos testar a nossa própria fé. Aí de vez em quando eu fico perguntando, irmão, porque não é a luta do mundo externo que me baleia, não. Não é não. Não é ataques que me deixa cambaleando, não. O que o mundo faz lá fora, eu estou pouco me interessando. Eu tenho medo, irmãos, é de eu perder a confiança de ajoelhar e ver Deus como meu Pai. É disso que eu tenho medo. O que me afugenta, o que me faz ter medo, é de eu entrar na presença de Deus desconfiado, como alguém que tem culpa no cartório. Por isto não pode perder a capacidade de perdoar e de ser perdoado. O Espírito Santo, sensível, leva para Deus a nossa angústia, decifra o nosso sofrimento que nem nós entendemos. Vocês sabem que tem coisa que nem nós entendemos, não é isso? Ele decifra, chega lá, cochicha no ouvido do Pai, e o Deus manda resposta. Sendo assim, a nossa alegria se permanece. Evidente que as lutas vêm, é natural, mas a gente continua firme. Jesus fala de outro elemento também que arrebata a paz da igreja, a vida plena da igreja. Paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar, e depois que eu for e vos preparar, voltarei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também.
paz, deixo-vos a minha paz. Não vos la dou como o mundo a dá. Irmãos, a igreja não pode perder a capacidade de discernir a diferença entre a paz trazida por Deus e a paz momentânea trazida pelo mundo. Porque quando nós perdemos a paz em Cristo, o vazio vem e a gente vai preencher com o quê? Buscando os prazeres das coisas do mundo. É simples isso, né? Irmãos, a nossa paz, a paz espiritual, ela é primeiro o resultado da presença de Deus nas nossas vidas. Veja bem, quando Jesus foi morto, no terceiro dia, os apóstolos estavam reunidos. Diz que ele chega e entra dentro do templo, do lugar que estava orando. Era templo, casa de alguém, talvez de Pedro, de João, sei lá de quem que era a casa, né? Estavam com medo, porta fechada, porque o seu mestre tinha morrido, eles também poderiam ser mortos. Consciência pesada, porque tinha fugido todo mundo, né? Jesus chega e diz assim, ó, pisa lá dentro, paz seja convosco. É mais ou menos assim, o que lhes faltava agora chegou. Ou seja, se não tinha a minha presença, agora vocês têm. Jesus não prometeu nada do mundo de fora para que a paz reinasse. Olha, paz seja convosco, eu te dou a paz. Eu entrei aqui, a paz chegou. Irmão, quando a presença de Deus é o motivo de paz em nossa vida, a gente consegue superar todos os obstáculos da vida e enfrentar até a morte. É tão engraçado isso, tão engraçado, que Pedro, sem essa paz, né, Pedro já tinha experimentado momentos de alegria na presença de Deus. Só que uma coisa é momento de alegria, outra coisa é a presença permanente, né, irmãos? São duas coisas diferentes. A gente pode alegrar, numa festa boa aí, a gente pode ter momentos de alegria. Então Pedro tinha tido muito momento de alegria, vislumbro, milagre, tanta coisa bonita acontecendo, né? Só que esses momentos não foram suficientes para que Pedro enfrentasse os opositores, não é? Por isso que quando a mulher chega, olha, você está parecendo, não pode de jeito nenhum, nem conhecer esse homem, né? Agora, depois que Jesus vem, morre, ressuscita, traz a ressignificação do Evangelho, do Novo Testamento, e aí ele dá essa paz para a igreja. Agora eu vejo que Pedro enfrenta as autoridades, mas enfrenta sem medo. Agora eu vejo que, segundo os historiadores, diz que Pedro é morto de cabeça para baixo, porque quando foi crucificar ele falou, eu não sou digno de morrer como mestre, virou de cabeça para baixo. Agora eu estou vendo coragem sobrando. De onde vem essa coragem? Porque o homem tinha paz interna agora. Porque agora a companhia de Deus na vida dele não era só para momentos. Irmão, Deus não é o Deus para me visitar na hora que a doença está dentro de casa. Deus não é Deus somente quando a crise financeira bate, não. Deus tem que ser o Deus do momento da fartura, da tristeza, da alegria, da bonança. Deus tem que ser lembrado no momento que o mundo me aplaude e eu levar as mãos aos céus e dizer, Deus, isso aqui foi o Senhor que me encheu de vigor, de característica, de honradez, para que eu alcançasse respeito perante as pessoas. Mas quando a gente não sabe o sentido da paz, a gente confunde essas paz momentâneas com essa paz da presença permanente de Deus em nossa vida. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. A igreja que ultrapassa os séculos, que morre e a semente fica. Essa igreja que tem Deus no coração de forma permanente. Essa igreja que Deus para ele não é só um resolvedor de problema, não é só um abridor de porta, mas ele é o Senhor da vida. Vamos buscar essa paz verdadeira. Se ela perdeu, se a tua angústia chegou e você já não tem tendo mais alegria de viver, olha, significa que essa paz foi embora. E se ela foi embora, é preciso resgatá-la, é preciso humilhar perante o Senhor, é preciso buscar a Deus, porque um homem sadio espiritualmente, uma mulher sadia espiritualmente, não pode perder essa paz, porque é suficiente para nos levar à morte. Se você perdeu essa paz, essa tranquilidade nas dificuldades, é porque algo errado está acontecendo. Acende a lâmpada, varre a casa e resgate essa presença para si. Louvado seja Deus.
certeza de um lugar. Certeza de um lugar. Eu vou preparar o lugar, e quando eu voltar, depois que eu preparar, escuta só, eu vou preparar o lugar, e depois que eu preparar, eu voltarei. Responsabilidade com a igreja. Irmãos, é muito natural, quando a crise econômica, coisas ruins começam a acontecer, da gente se sentir inseguro com relação ao que vai ser do nosso futuro. Isso é natural. Qualquer pessoa se angustia com isso. Quando a preocupação com o pão na mesa, quando aquele porto seguro que você tinha, de repente ele se esvai e você começa a pensar: meu Deus, amanhã, o que será de mim no dia de amanhã? Olha o tanto que Jesus cuida da igreja, irmãos. Ele sabia que os homens se angustiam quando sente falta de um lugar para morar, ou seja, um teto para cobrir, um lugar para descansar. Jesus sabia disso, e por isso ele volta para a igreja e diz: olha, não fique preocupado, eu estou indo, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Ou seja, até depois da morte você já tem lugar reservado. E se tem lugar reservado depois da morte, imagina na vida. Confiança, irmãos, confiança. Jesus quer restaurar a confiança plena da igreja. Quantas vezes o inimigo quis tirar de mim essa tranquilidade, quis tirar de mim essa paz que se resulta de ter certeza que Deus cuida de nós. Quantas vezes o inimigo colocou lá na sua mente alguma mensagem que amanhã algo vai dar errado e você não vai vencer. Irmãos, é o diabo querendo tirar sua tranquilidade, mas o Espírito Santo nesta manhã, através das Escrituras, diz o seguinte: se eu preocupei até com o lugar que habitará depois da morte, não posso dar sustentação na vida. Irmãos, nossa segurança não é na quantidade de coisa que nós temos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. A nossa segurança é descansar debaixo das asas do Altíssimo. Essa é a nossa segurança, irmãos. Por mais que o inimigo tenha tentado afrontar você, tentado jogar você contra situações difíceis, a sua segurança não é nas coisas que você tem, elas podem se perder. A sua segurança é estar debaixo das asas de Deus, morando com Ele, habitando com Ele. Aquele que habita, aquele que permanece, aquele que mora, aquele que fica na sombra do Onipotente descansará. Irmãos, tem muita gente que sabe que Deus existe. Tem muita gente que sabe que Deus é poderoso. Ixi, como tem? Como tem? Há muita gente que tem medo de Deus, porque sabe que se Ele quiser matar, Ele mata. Se Ele quiser dar vida, Ele dá. Há muita gente que reúne aglomerados enormes, porque sabe que se Deus quiser, Ele pode curar. Porque sabe que se Deus quiser, Ele pode dar vida. Há muita gente que sabe disso. Agora, eu não sei se tem muita gente descansando debaixo das asas dele, não. Isso é outra história. Quem pode morar no lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Está vendo? Por que tem muita gente que não dá conta de morar no mesmo lugar que Deus mora? Por que tem muita gente que não descansa debaixo das asas? Porque quando a tempestade vem, ele corre para debaixo das asas. Mas depois, quando a serenidade volta, ele sai. Porque ele não quer ter mudança de vida. Não quer ter mudança de vida. O irmão já bem disse aqui, não se pode servir a dois senhores. Ou a gente ama um e odeia o outro. Trevas e luz não dá para andar junto. Paz, resultante dessa morada. Filipenses 3:14, outra coisa que o inimigo tem roubado da igreja. Olha só, desejo de vencer. O que é desejo? Desejo, você está com fome agora? Desejo de comer. Agora ficou uma hora boa de entender isso, não ficou? Olha só, é vontade. Irmão, ninguém segura esse povo na hora que sai daqui de dentro. Cada um vai caçar a panela.
O desejo conduz o corpo ao lugar desejado. Olha que coisa interessante. O desejo, ele só está na mente. Desejo não tem perna, é vontade, ele está na mente. Mas ele faz o corpo ir. Irmão, quem perdeu o desejo de vencer, não busca vitórias mais não, ele já se acomodou. Você deseja vencer, ou você se acomodou com tudo? Você acha que está tudo muito bom? Se você perdeu esse desejo, essa coisa aí que está agora só quer te comer, mas é de vencer. Você tem planos ainda para a sua vida? Você tem? A sua alma pede isso. Se ela pede, seu corpo vai atrás, né? Se ela pedir, o seu corpo vai atrás. Mas se matou o desejo de vencer, meu irmão, já era. Presta mais não. É só viver um dia após o outro, apodrecendo aos poucos. Vocês sabiam que nós estamos vivendo uma sociedade que parte dela está apodrecendo? Porque o povo não tem mais desejo de vencer, irmão. Não tem mais desejo de vencer a mentira. Não tem mais desejo de vencer a hipocrisia. Não tem mais desejo de vencer a falsidade. Não tem mais desejo de vencer a imoralidade. Não tem mais desejo de vencer a desonestidade. Tem não, irmãos. Tem não. Está apodrecendo aos poucos. Há poucos dias, um indivíduo chega em mim, mais ou menos 2 anos atrás, há poucos dias, um indivíduo chega em mim, parceiro de uma atividade aí que você já sabe a qual. Falou: rapaz, isso que você pensa nunca vai ser possível de alcançar. Eu acho que você devia sair daqui, porque jamais vai existir um sistema do jeito que você idealiza. Não existe mais. Desde quando eu entendo por gente, esse país vive sobre a batuta da corrupção, da mentira e da maldade. Eu falei: rapaz, é você que devia dar o fora daqui. Porque um homem, quando ele perde a esperança de um lugar, ele tem que sumir dele, porque ele vira problema para esse lugar. Irmão, se você não acredita que a igreja sua pode ser melhor, que ela pode melhorar, está na hora de pedir misericórdia a Deus, que eu não quero que você saia. Está na hora de pedir misericórdia a Deus. Se você é um professor e não acredita que a educação pode melhorar, está na hora de pedir para sair. Está na hora de pedir para sair. E aí eu digo com simplicidade, devia estar no meio deles para dizer: se o cara é um político e acha que o mundo não pode ser melhor, pede para sair, suma. Qualquer seja a instituição que você faz parte dela, se você não tem desejo de mudança, não seja o problema para ela, porque carne podre busca mosca para o lugar. Está precisando, irmãos, de ressuscitar no coração das pessoas o desejo de ter honra, de ter valor, e de se moldar pelas escrituras sagradas. Eu vejo os apóstolos morrendo pela virtude. Eu vejo os apóstolos morrendo pela verdade. Eu vejo Pedro questionando o que é mais certo, obedecer a Deus ou aos homens. Se há confronto de interesses, eu obedeço a Deus e abandono os homens. Louvado seja Deus. Perdeu o prazer de vencer, o desejo de vencer? Acende a luz. Vai buscar esse desejo. Por favor, nós precisamos dele. O prazer em perdoar e ser perdoado. Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado os meus ofensores. Aqui é um perdão que se volta para dentro de mim. É alguém que quer se sentir perdoado. Pai, perdoa as minhas ofensas. Presta bem atenção nisso aqui, irmão, isso é muito profundo. Olha, o inimigo, acusador das nossas almas, ele usa uma das artimanhas que, aproveitando na nossa boa fé, olha só, da nossa boa fé e do nosso temor de Deus, de fazer com que nós não saibamos e não compreendamos a profundidade do perdão de Deus. E aí eu vejo Deus com uma sabedoria muito grande, quando Pedro pergunta: Senhor, se eu ofender o teu irmão, até 7 vezes ao dia, não é só 7, é 70 vezes 7. Eu vejo que Jesus não está dando autorização para pecar 70 vezes 7 ao dia. Não é isso que ele está dizendo.
Ele está mostrando que o perdão de Deus é sem limite. Por isso, escute isso aqui. Nós temos que aprender a nos perdoar depois que nós arrependemos. Olha que coisa. Lembrando que perdão não é pedido para fazer de novo. Arrependimento não é pedido para fazer de novo. O que é arrependimento? Eu fiz algo, fiquei com vergonha do que fiz, virei para o outro lado e agora eu peço perdão, porque eu estou envergonhado. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Irmãos, todos nós falhamos, isso é natural. Mas se você arrependeu do seu pecado e pediu perdão a Deus, se você sentiu vergonha do que praticou, e o inimigo ainda continua te acusando, a hora que você vai orar, a hora que você vai jejuar, ele fica trazendo isso na sua mente, lembra a ele, com todas as boas letras, que o sangue de Jesus Cristo, remido na cruz do Calvário, nos purificou de todos os nossos pecados. Lembra ele disso. Se você se arrependeu de verdade, não é o tamanho do pecado, mas é o tamanho da misericórdia de Deus que alcançou a sua vida. Porque isso faz a gente perder a confiança de orar, isso faz a gente perder a confiança de buscar, de louvar a Deus com dedicação, de pregar com dedicação. Irmãos, se houve arrependimento sem limite, o perdão de Deus também é sem limites. Lembro bem de um episódio, ainda era jovem, a gente vai crescendo, né? Sim, não era solteiro, sou jovem até hoje, né? E tinha acontecido um episódio entre eu e uma pessoa, né? Eu na verdade toda a vida fui muito pacífico, sim, brigo por ideias, mas não brigo com pessoas, por isso geralmente eu não guardo mágoa. Mas havia acontecido algo entre eu e uma pessoa, foi alguma coisa muito forte, sabe? E, gente, ao que eu lembrava do nome dessa pessoa, me dava repulsa, pastor. Toda vez me dava repulsa. Era o prazo de eu lembrar, sabe? Se falasse que ele estava bem, eu sentia mal. Uma coisa difícil, né? Era só falar que ele estava bem, eu sentia mal. Você entende isso, né? E eu orei a Deus, pedi a Deus que me perdoasse daquilo, e o tempo passou. Aí, vira e mexe. De repente eu estava num bom momento na igreja, um culto de oração, feliz, alegre. Quando vinha aquele troço na minha memória, rapaz. E aí eu pensava aí, eu não estou perdoado ainda, né? Não, era a mesma coisa de jogar um balde de água fria na alegria. Entendeu? Isso foi acontecendo uns 2 anos. Até que um dia eu tive uma percepção, bem na igreja eu estava em um lugar fazendo uma coisa que gosto de fazer, né? Eu estava lá, o troço veio na minha cabeça de novo. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Esse trem é o inimigo que estava me acusando. Porque eu já pedi perdão para Deus, nunca mais briguei com uma pessoa. Hoje eu vejo, converso com ele normalmente. Eu já não tenho mais angústia com relação a ele. Por que a minha mente está me culpando? E em pensamento, fiz tudo isso em pensamento. Falei, Deus, se for o diabo que está fazendo isso, que a partir de hoje, nunca mais isso volte a me acusar. Irmão, não deu nega. Acabou. Foi embora. Por que isso aconteceu comigo? Para mim ter essa experiência, pastor, que mesmo quando Deus perdoa a gente, o diabo continua nos acusando, e é preciso perceber isso, é preciso perceber, o inimigo tem roubado a paz de muitos cristãos, porque Deus já perdoou você, mas o inimigo está sempre te lembrando daquilo, arrependeu sem limite, o perdão de Deus é sem limite. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Aqui eu já vejo um perdão que se volta para fora. Aqui todo mundo errou com você, você não errou com ninguém. O problema já não é seu, mas mesmo assim, para mostrar que você está acima, que Deus está com você e você tem paz no seu coração, você olha para um monte de inimigo que te começa sem causa e diz, Pai, perdoa, eles todos estão marionetes, né? Jesus disse, foi isso, irmão. Sabe por quê? Jesus disse isso quando estava pregado na cruz. Olha o que Pilatos havia feito, o imperador, o pessoal, as autoridades haviam feito, os judeus, eles tinham convencido o povo de que Jesus era culpado, sem Jesus ser culpado.
né? E lá naquela multidão de gente que estava assim, ó, crucifica, 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 ali estava um bando de marionete, irmão. Estava um bando de marionete. Na verdade, os verdadeiros algozes que tinham consciência devem estar para lá do inferno, não sei aonde, uma hora dessa. Mas Jesus olhou para aquela multidão que estava sendo usada, que na verdade não sabia nem o que estava acontecendo, estava manipulada. Jesus olha para aquela multidão que dizia: crucifica, crucifica. Pai, oh misericórdia, eles nem sabem o que estão fazendo. A pouquinha gente sabia porque Jesus estava sendo preso, o resto estava sendo enganado. Então, na vida, muitas vezes, os seus inimigos reúnem muita gente contra você. Não precisa ficar com raiva desses fracotes, não. Levanta suas mãos aos céus nas horas da coisa que estiver mais difícil. Não é verdade, pastor? Levanta suas mãos e diz: Pai, perdoa esse povo aí. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa eles. Eles precisam de salvação. Eles precisam de consciência. É disso que eles precisam. E depois, para terminar, vontade de crescer. Desejo, vontade. Desejo, vontade. São duas coisas muito parecidas, não é? A gente só faz, se não for por ordens externas, a gente só faz aquilo que tem vontade de fazer, não é isso? E Jesus veio para nos livrar, para que, o Filho do Homem, conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Paulo diz que Cristo nos chamou para a liberdade, né? Ou seja, para que nós tenhamos vontade de fazer o que é certo, de vontade própria, não é por medo, não é por coação, vontade própria de fazer o que é certo. Então, vontade de crescer, irmão. O melhor estímulo para o crescimento, escuta que é forte isso. O melhor estímulo do crescimento não é os incentivos que vêm de fora, mas é aquele que vem de dentro. Você tem vontade de crescer? Vai, irmão, crescer que jeito? Vai, irmão, a gente cresce como esposo, né? A gente cresce como esposa, a gente cresce como filho, a gente cresce como pai, a gente cresce como pastor, a gente cresce como co-pastor, ajudante do pastor, a gente cresce como presbítero, como ajudante da igreja, a gente cresce como membro, a gente cresce como o instrumentador que mexe, não opera o som, a gente cresce como tocador, a gente cresce como cantor, a gente cresce como aquele que fica na porta da igreja. Crescer. Você tem vontade de crescer? Irmão, quando a pessoa não tem vontade de crescer, sabe por que criança come muito? Sabe por quê? Criança come muito? Criança é o seguinte, o pai fica preocupado se ele tiver sadio, não é assim? Come, lá fora corre, porque o organismo dele está pedindo para crescer, ele quer crescer, ele quer crescer. Sabe o que acontece quando o crente pede a vontade de crescer? Não tem mais vontade de ler Bíblia, não tem mais vontade de jejuar, não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de adorar a Deus, porque a natureza dele já não pede mais para crescer. Que coisa interessante, não é? Irmão, não tem limite. Eu queria chegar até onde Jesus chegou. Eu queria chegar. Não esse queria do diabo lá, sentar-me acima do trono. Mas nós nos buscamos a estatura de Cristo, não foi isso que Paulo falou? A igreja busca o quê? A estatura de Cristo. Irmão, quem não tem vontade de ser igual a ele? Eu morro de vontade de ser igual a ele. Não é? Mas para mim ser igual a ele, irmão, eu já fiz as contas. Eu estou inteirando 40. Eu quero ver se eu vivo mais 40. Mas eu tenho tanta coisa para fazer para não ficar parecido mais com ele, irmão. Mas é tanta coisa para fazer que eu não posso deixar morrer em mim a vontade de crescer. Estava parado, hein? Você acha que estava bom? Não, já estou cantando até bom. Está muito longe. Nada, eu já toco bem. Conversa afiada. Tem muita coisa que você pode fazer ainda que você não fez. Você pode improvisar ainda, coisa que você nunca improvisou. Ixi, irmão, eu já descobri tanta coisa boa nas escrituras, mas tem dia que eu olho para lá e falo, meu Deus, queria tanto entender isso aqui, ó. Eu queria tanto entender isso. Irmão, quando a pessoa tem vontade de crescer, ele não fica preso aos obstáculos. Paulo diz, uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás, prossigo para o alvo. Vamos terminar essa mensagem com essa palavra? Paulo diz, uma coisa faço,
esquecendo das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. Por favor, não permita que nenhuma amarra deste presente século cerceia o seu crescimento. Por favor, não permita. Nada, 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 nada. Deus conta com a igreja capaz. Nós temos muitos talentos e queremos mais. Queremos muito mais perfeição ainda. Coloque de pé, por favor. Obrigado, pastor Ivan, que Deus abençoe o senhor. Para mim foi mais uma vez uma satisfação de poder estar junto com os irmãos. Santo Deus de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sei, ó Deus, e tenho certeza que esta palavra veio do Senhor neste momento. Por isto, Deus, eu quero pedir a Ti, para que a vontade de crescer seja uma marca profunda na vida de cada irmão e de cada irmã. Porque é de acordo com essa vontade de crescer, ó Deus, que nós vamos alimentar o nosso corpo e a nossa alma. É com a mesma vontade e o nível da vontade de crescer é que nós vamos entrar até a Tua presença. É porque é o Senhor que tem os ingredientes do crescimento. Deus, em nome de Jesus Cristo, faz com que a paz de Espírito possa reinar no meio do Teu povo. Que sejamos fortes o suficiente para romper barreiras, para esquecer as coisas que ficam para trás e olhar firmemente para o alvo que é o Senhor. Deus, abençoe cada irmão, cada irmã, abençoe o pastor, os obreiros desta igreja, abençoe esta região. Ainda há almas aqui que precisam se salvar. Espírito Santo de Deus, muitíssimo obrigado, no nome de Jesus. Que Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.